Pensar, porque olha só quem está aqui. Aqui é um jogador de Copa do Mundo. Apenas de Copa do Mundo. Você tem a obrigação de começar por ele. Boa noite e gostou do que viu, Silas? Mas quem está aprendendo aqui com esses caras aqui sou eu o tempo todo. Então, Só reverência para você. Felipe, um abraço. André, Marcelo, um beijo para você, para o fã do esporte. Alegria que a gente está aqui, né? Porque o pré-jogo foi muito tenso para todo mundo. Foi. A Sérvia não vem, não temos medo, a gente não tem medo do Brasil, e essa coisa toda, estreia, a gente com 5 jogadores que nunca tinham jogado Copa do Mundo. E, cara, foi um jogo assim de equilíbrio, um jogo de hierarquia, um primeiro tempo sem gols, com 15 minutos da Sérvia pressionando, depois acho que eles cansaram um pouco, vieram para trás, e dali para frente só deu o Brasil. O Rafinha perdeu 2 gols cara a cara ali, mas foi um passeio, na verdade. A gente não pode se empolgar, foi só o primeiro jogo. Mas a seleção, as trocas do Tite, tudo certinho, na hora certa. E Neymar aí que é a preocupação agora para frente, né? Pois é, o Neymar chora muito, a gente vai falar sobre isso, ele chora muito na substituição dele, ele no banco de reserva com os médicos. Claro que está todo mundo na maior expectativa para saber o que foi que aconteceu realmente com o jogador, mas a gente também fica se perguntando, né? Será que ele já sabe? Será que ele sente? Tem a experiência, ele já passou por algumas graves lesões, então a gente fica, claro, desejando boa sorte para todos nós, torcedores brasileiros, mas daqui a pouco a gente traz mais informações do Neymar para vocês, fãs de esportes. Agora, André Kfouri, é um Brasil que se mostrou tão maduro, porque ele primeiro sente todo o jogo. Você vê um primeiro tempo que o pessoal fica, vai lá, acelera. Mas era o primeiro tempo que precisava ter a leitura do adversário, e é isso que o Brasil faz. O Brasil completou uma atuação de muita solidez e, ao mesmo tempo, no segundo tempo, na segunda parte do jogo, mostrou como pode ser um time explosivo de uma hora para outra, né? A grande mudança foi, logo na volta do intervalo, quando a seleção brasileira voltou com mais desarme, voltou mais agressiva à marcação próxima da área da Sérvia. O Rafinha teve uma chance logo no começo e, a partir dali, o Brasil meio que mostrou para a Sérvia que não ia se afastar do campo de ataque e que as coisas iriam acontecer. No primeiro tempo, eu acho que a seleção brasileira foi um pouco mais discreta, embora tenha acontecido 3 lances que poderiam ter mudado e facilitado o caminho da vitória da seleção brasileira. Logo no início, um passe absurdo, um passe, sim, pornográfico do Casemiro para o Neymar, e o Neymar não conseguiu dominar como ele queria. Aliás, faltou um gesto técnico nessas 3 ocasiões. Depois o Thiago Silva para o Vinícius, ele não consegue dar o toque na bola. Ele olha para a bola e não olha para o goleiro, Isso. né, André? E depois Paquetá com o Rafinha na tabela pelo lado direito. O Rafinha consegue finalizar, mas é muito fraco e muito fácil para o goleiro da Sérvia. Foram 3 oportunidades, não é pouco. Um gol poderia ter saído em qualquer uma dessas 3. Mas, por tudo que a gente falou, eu estou de pleno acordo com o Silas. O pré-jogo foi tenso, não só porque se imaginava uma escalação que a gente nunca tinha visto. E essa escalação, mesmo que ela seja só para hoje, só para enfrentar a Sérvia e volte em algum outro momento na Copa ou não, ela se provou equilibrada. Exato. Porque a seleção brasileira não correu praticamente nenhum risco. Não haveria outro vencedor possível no jogo de hoje que não fosse o Brasil. O grande destaque, obviamente, é o Richarlison. O gol dele desafoga a seleção brasileira e os brasileiros, acho que em geral, porque coloca o jogo numa perspectiva merecida e necessária. Acho que poucos jogadores mereciam ter esse privilégio, tanto quanto ele. É uma grande jogada do Neymar, que recebe na frente da área, gira, cria um pânico na defesa dos sérvios, e a ideia dele não era oferecer uma jogada para o Vinícius bater. Mas a bola escapou, o Vinícius percebeu, bateu no rebote, o Richarlison fez 1-0. E o segundo gol é uma das pérolas desse começo de Copa do Mundo. Sim. O passe do Vinícius é um passe inteligente, mas a bola chega difícil para dominar na área. E não se tem tempo para fazer isso. Ele fez a única coisa que alguém com recurso consegue fazer. Ele jogou para cima e bateu. Dominou com a canhota, né, André? Rapaz. Eu estava falando para o Silas, ele não estava se amostrando, não. Era o que ele tinha que fazer ali. É a única maneira dele fazer aquele gol. O que Tremendo gol.
Já temos muita coisa para falar, mas já que você definiu mesmo um grande destaque, eu acho que merece a gente. Você jogou com grandes jogadores, atacantes, centroavantes. E o outro, para mim, é o Tite. Então, o outro destaque. Vamos falar, eu acho que são vários. Mas a gente tem que falar porque não havia um gol de centroavante no Brasil em Copas desde 2014, né, o gol do Fred. Um gol de colocação, de oportunismo primeiro e um gol de genialidade. É o que a Marcela falou, era o recurso que ele tinha. Eu acho muito bonito quando a gente vê o atacante rodando com a bola. É uma questão quase gravitacional, assim, é físico o negócio. Fala um pouquinho do valor dessa estreia do Richarlison, pensando até no médio prazo. Ele que a gente achou que não iria para a Copa. Porque se lesionou há poucos... É verdade. Um mês atrás, um mês e meio atrás. Ele, né? Aí se viu que não era um grau 1, né? Não era tão... Ele saiu chorando, inclusive. A gente torce para isso acontecer com o Neymar, né? Justamente. Que o Neymar seja só o susto de uma mês dor. Também. Mas se recuperou. E lá no Tottenham mesmo está buscando o seu espaço lá e o treinador já falou que gosta muito dele. E com esses gols que ele está fazendo na seleção, não os dois de hoje, o que ele já vem fazendo nos amistosos também, em todos os jogos. E a gente vê que o Richarlison ele é solidário. Ele não está ali preocupado. O Pedro é muito mais plástico que ele. O Pedro tem muito mais qualidade técnica que ele. Mas o Richarlison é o cara que, soltando, ele não estava fazendo um jogo tão bom. Não, Assim como verdade, o Paquetá também não estava fazendo um jogo tão bom, porque acho que o Paquetá, eu acho que ele não entendeu bem o que o Tite pediu para ele como quase que um segundo volante. Porque o Paquetá, lá na linha de 4 da frente, ele vai para o ataque sabendo que ele tem Fred e Casemiro atrás dele. Mas quando ele joga um pouquinho mais recuado, ele fala, poxa, eu não posso ir para a área. Porque se eu for para a área, eu vou descobrir o Casemiro. Então, aqueles 15 primeiros tempos lá, para mim, o Paquetá ficou um pouco assim, depois acertou e o Brasil foi. Mas o Richarlison, e pela pessoa que é também, quando a gente vê as entrevistas, defendeu o Neymar outro dia contra as acusações lá do jornal alemão, do Lothar Matthäus, a entrevista, que eu achei que nem foi tão grave a entrevista dele, mas o jornal falou da arrogância e tal. Então, assim, tá com o grupo e o grupo tá com ele, não tem maneira melhor de começar, né? A gente tem uma tela mostrando os números do Richarlison na partida. Vamos mostrar e a gente já fala mais sobre o jogador, sobre o centroavante da seleção brasileira, que fez 2 gols hoje. Olha aí, 79 minutos, 2 gols, ações na área rival 3 chutes, 2 chutes certos. Ele está no ranking ali dos gols, né? Logicamente, e também no chute certo também, logicamente. Mas ações na área rival também, né? Ele ficou ali no quarto ranking do time. É a frieza dos números, André, mas mostra assim que era um Richarlison que em algum momento a gente estava esperando mais dele. A gente queria que ele aparecesse mais na partida até que ele consegue fazer o primeiro gol e depois o segundo. Um dos trabalhos do Tite nesse ciclo era entender como utilizar um jogador que leva o nome às costas e que tipo de função ele queria desse jogador ou desses jogadores, porque ele tem mais, né? Todas as palavras elogiosas do Tite ao Gabriel Jesus, que vai para a segunda Copa com ele, pelo trabalho que o Gabriel faz sem a bola, por mais que algumas pessoas não gostem ou não entendam, ou achem que um atacante não pode passar uma Copa do Mundo sem fazer gols, por melhor que seja o trabalho tático para a equipe, é só ver o Gabriel Jesus jogando pelo Arsenal. Eu não sei se existe um outro jogador de ataque que desarma tanto quanto ele. E isso está na origem do bom jogo atual do Arsenal. E isso era o que o Tite enxergava no Gabriel Jesus. Mas a partir do momento em que a Copa foi se aproximando e o Richarlison, que trabalhou tanto durante os últimos anos para estar nesse Mundial, a gente pôde ver o esforço, a colaboração e o desejo do Richarlison de fazer tudo o que tivesse ao alcance dele, primeiro para entrar na lista, depois para entrar no time. O que ele fez hoje é uma declaração de capacidade, de intenção, de disposição, de colaboração, porque ele é um jogador muito capaz. Ele desempenha esse papel de hoje com brilho e pode desempenhar outros, é por isso que ele está lá. Agora, num jogo difícil, que a seleção brasileira não encontrava o espaço porque a Sérvia não dava por causa da sua aversão ao risco enquanto o jogo estava 0-0. Que o Brasil poucas vezes conseguiu criar o espaço com jogadas mais automáticas e o Paquetá participou disso. Ele deu toque de calcanhar, liberou, ele fez a tabela com o Rafinha no primeiro tempo, o gol poderia ter saído ali. O Paquetá é um jogador que enxerga 2 ou 3 lances à frente e o time precisa estar na mesma sintonia, porque ele é o criador de jogadas.
mas numa jornada difícil em que o Brasil pouco conseguiu criar o seu espaço e só mesmo mostrou que ia vencer quando passou a armar mais perto da área da Sérvia, o Richarlison se apresentou. A atuação dele hoje é mais ou menos como se ele dissesse: eu estou aqui, vocês vão ter que lidar comigo. Estou falando dele para os adversários. E é muito difícil, porque ele é muito capaz. E eu acho que uma coisa importante para Silas contigo é: você jogou com grandes atacantes, como a gente falou, e atacante é um bicho diferente, né? Eles têm uma lógica própria, se eles não fazem gol, eles não dormem direito. E personalidade parece ser uma coisa fundamental. E o Richarlison tem isso. Assim, a gente percebe nas entrevistas, você pontuou isso. Qual a importância para um centroavante ter, além do talento, personalidade, não tremer, ir pro pau, que parece algo que ele faz assim, ó, fácil? A gente vê o Cano no Fluminense, todo mundo toca na bola. O John Arias, o Ganso, o Matheus Martins, Ivan. Ele não, quando chega nele, é caixa, para finalizar. Ele não é que... O Careca, por exemplo, eu joguei futebol essa semana com o Dodô. Jogou no São Paulo. O Dodô, eu falei para ele: Dodô, você e o Fenômeno, vocês não davam opção para trás. Não é aquele cara que vem para fazer tabela para trás, não. Só dava opção para frente. Ou seja, a última bola era dele para já fazer o gol. O Richarlison, num desses amistosos agora, o jogo estava difícil, ele não estava jogando bem. Lembra? Vem para ele na meia-lua. A gente achou que ele ia fazer uma parede pro Neymar, do jeito que veio, ele bateu lá no canto, fez o gol. Então é esse cara. É esse cara que está ali para a hora certa, tem um físico bom para segurar zagueiro e na bola aérea o cabeceio dele também é bom. Então o Tite conta com isso. Eu acho que ele tem o Pedro e o Richarlison para essas duas situações, mais de pivôzão de parede, como o Mitrovic e o Vlahovic da Sérvia, mas ele tem o Gabriel Jesus para fazer esse trabalho que o André falou, vem, busca, briga, sai, desarma e tal. E os outros jogadores todos, que um é mais flecha que o outro, os das beiradas. Eu acho até